Graças e paz a todos. Então vamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar acerca da proteção de Deus. E eu pergunto a você, você tem a proteção de Deus? Para que nós entendamos da proteção, nós devemos estudar a Bíblia, saber como nós podemos ter essa proteção. Para quem Deus dá a proteção? Deus protege a todos, todo mundo na terra? A quem Deus protege? Por que acontece algumas coisas com outros não? Por que às vezes acontecem certas coisas, às vezes a gente não entende? O que acontece? Há algumas calamidades, alguns terremotos, em geral, que afetam várias pessoas, acontecem incêndios, acontecem enchentes, e a gente vê essas calamidades pelo mundo, que o próprio Senhor Jesus, ele falou que todas essas coisas iriam acontecer. E para isso, a gente tem que pedir a proteção de Deus. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar pedindo sempre a proteção de Deus nas nossas orações, para que nós sejamos protegidos durante a nossa vida, durante o nosso ministério, para que o Senhor nos proteja em meio a esses acontecimentos, essas calamidades que acontecem desde a antiguidade até o tempo final, tá certo? Então vamos falar hoje da proteção de Deus. Então já venho aqui com a vinheta e você vai pegando a sua Bíblia para mais esse estudo aqui no nosso canal, o canal Ômega. Então vamos abrir as nossas Bíblias para falarmos acerca da proteção de Deus. Então muitas pessoas eu conversando com muitas pessoas, alguns pastores, conversando com irmãos, conversando com pessoas da família, e sempre a gente está nesse regozijo, nessa maravilha que é falar acerca das coisas maravilhosas de Deus. Então nós conversando acerca da proteção, nós sabemos que o Senhor falou que vem aí uma grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais. Aí a pessoa diz, olha, mas já acontece tanta coisa, acontece essas calamidades, está acontecendo um terremoto, está acontecendo guerra, está acontecendo enchente, e a gente vê aí como essa enchente está acontecendo em São Paulo, guerra na Ucrânia, terremoto lá na Turquia, e assim as pessoas ficam pensando, porque o próprio Senhor Jesus já falou que todas essas coisas está acontecendo e irá acontecer até Jesus voltar, até o Senhor ele destruir esse mundo com fogo comprometido e fazer um novo céu e nova terra. Mas para sermos protegidos é necessário guardarmos os princípios, é necessário fazermos algumas coisas, apesar de nós nos considerarmos como filhos que somos a palavra de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que pedir sempre a proteção de Deus. Todos os dias na nossa oração, nós pedimos a nossa proteção e para as nossas famílias. Abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas no capítulo 3. Fala de um homem que ele veio pregar o batismo de arrependimento para as pessoas, para que as pessoas se arrependessem para as calamidades que havia de vir, para uma ira vindoura. Então nós vamos entender o que é isso. Então a partir daí, quando vier a grande tribulação, muitos interpretam, a maioria acho que interpreta, que Deus protege a igreja tirando a igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos entender o que o texto fala. Será que a palavra guardar é o mesmo que proteger? É o mesmo que tirar? Nós temos que entender isso aí. Tirar é uma coisa, guardar é outra, proteger é outra, proteger e guardar é a mesma coisa. Tirar, como é que ele vai proteger? Ele vai tirar ou ele vai proteger as pessoas estando aqui na terra, quando chega antes da grande tribulação? Porque já está acontecendo grandes tribulações aí no mundo, com guerras, com terremotos. Como Deus nos protege? Como você fica sendo protegido por Deus? Então vamos entender aqui a luz da palavra de Deus para que possamos cada vez mais entender, se preparar para o que há de vir e também sermos protegidos a cada momento e nos momentos oportunos. Abrindo a Bíblia aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, a gente vê João Batista pregando o batismo de arrependimento. Aí ele diz, no verso 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então João ali já falava de uma ira, Naquele tempo já falava de uma ira que havia de vir sobre essas pessoas que ele chamou de raça de víboras. Mas por que ele chamou essas pessoas de raça de víboras? Por causa do pecado, por causa que não deram ouvidos à voz de Deus, não deram ouvidos à voz do Espírito Santo, não deram ouvidos à voz dos profetas. Aí ele diz, produzir, pois, as pessoas ainda têm uma chance, quando ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então aquele povo judeu naquela época, eles achavam que eles eram descendentes de Abraão, Deus já ia proteger. Na carne, nós somos descendentes de Abraão na carne, Deus vai nos proteger de toda maneira, tá certo? Mas não foi isso que o profeta disse.
O profeta disse que Deus vai proteger se eles produzissem frutos de arrependimento, se arrependessem dos seus pecados. E ali João Batista ele vai no mesmo espírito de Elias, com o espírito de restauração. E a Bíblia diz, então já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então você vê, João Batista ele fala de uma ira vindoura. De que ira João Batista está falando? João Batista estaria falando, João Batista, da grande tribulação que havia de vir. João Batista estaria falando do juízo final, que é só no final de tudo que o Senhor ele vem prestar conta geral com todos, tá certo? Para que ali ele dê a sentença final, os salvos já estão salvos, e a sentença final da destruição total para os perdidos. De que sentença João Batista está falando? De que ira João Batista está falando? Devemos entender isso aí. Porque muitas pessoas pensam que essa ira que ele está falando aqui é só a grande tribulação. Mas existe o juízo final. Tem até um vídeo no meu canal aqui falando sobre o juízo final lá em Apocalipse capítulo 20. Tá certo? Eu também aí a sua Bíblia, para a gente entender melhor essa questão, no livro de Lucas, no capítulo 10, onde o próprio Senhor Jesus ele fala também acerca de um juízo vindouro. Devemos entender que juízo ele está falando, devemos entender qual a ira que o Senhor está falando para os filhos da desobediência, para os pecadores que não se arrependem. Aí ele fala, ele diz aqui, Lucas no capítulo 10, a partir do verso 9 diz, e curai os enfermos, que nela houver, e diz-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Então aqui o Senhor comissiona os discípulos para ir nas casas e levar o reino de Deus, levar a palavra das boas novas, o reino de Deus, que ali o Senhor já está começando ali o cristianismo, já está começando ali a nova aliança em maiores e superiores promessas. Aí ele fala aqui no verso 10, mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então você vê que ali, as pessoas que não recebessem, os discípulos, não recebessem aquela palavra, até o pó podia sacudir das suas sandálias. Ele digo, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. A pessoa, Sodoma e Gomorra, foi destruído com os fogos do Senhor, o fogo do céu, que destruiu Sodoma e Gomorra, lançado aí pelos anjos da destruição. E ele disse que ali haverá menos rigor, ou seja, aquela cidade que não aceitar os discípulos. Tá vendo? Aí ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Você vê que ali os discípulos, por intermédio do poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, fizeram muitos milagres, e mesmo assim teve pessoas que não se arrependeram. A Bíblia diz, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantes até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E a quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. A quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Tá vendo? Então ali você vê que mais uma cidade, Cafarnaum, rejeitou a palavra de Deus. Certo que alguns receberam, mas ele está falando daquelas pessoas que não receberam, não abriram a porta, não deram valor, não buscaram, não se arrependeram dos seus pecados. Ali ele diz que vão ser levados no dia do juízo, vão ser levados em conta. Qual o juízo o Senhor Jesus está falando? Nós vamos ver aqui no final desse estudo, que o Senhor está falando aqui do juízo final, que é o grande juízo daquele dia, o grande dia da prestação de contas com todos os seres criados que já passaram por esta terra. Então, abrindo também a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a gente vê também o texto falando sobre uma das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia, tá certo? E aí nessa questão do que o texto fala da igreja de Filadélfia, ele fala aqui no verso 10, tá certo? Para que a igreja, através da paciência que a igreja teve, o Senhor também o guardará da tentação que há de vir. Veja bem, leia comigo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, que tipo de tentação é essa? Que provação é essa tão grande que a terra vai passar? Aqui dá um entendimento, dá uma interpretação através de todo o contexto do que a gente já leu e do que foi apresentado até agora, que será a grande tribulação, Porque o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24 que essa grande tribulação nunca houve e nem haverá jamais. E que os dias também seriam abreviados. Caso os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Então, só por que o Senhor Jesus falou, a igreja vai estar presente, E só pelo que ele fala aqui, a igreja vai estar presente, porque ele disse, como ele disse para a igreja de Filadélfia, Então
Então a igreja de Filadélfia foi uma das igrejas que teve a resguardamento do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, tudo leva a crer que é a grande tribulação, tá certo? Então, mas por isso que ele diz que ele protegerá. Quando ele diz que guardará, dá a entender que é proteger. E proteger não é tirar. Não é tirar daquele canto. Pode até a pessoa se mudar, viajar, sair daquele canto que está... Como as pessoas, quando tem um grande terremoto, quando tem um grande incêndio, né? Uma grande calamidade, as pessoas saem daquele local e vão para um local mais seguro. Tá entendendo? Mas aqui não quer dizer, como alguns... Já vi muitos teólogos, né? Alguns pastores interpretando, alguns irmãos, que aqui é porque ele já tirou a igreja da terra. E não é, meus amados. Aqui ele não está falando isso. Se você ler todo o contexto que a gente já leu, outras passagens também falando sobre os sinais da volta de Jesus, ele não falou em tirar a igreja, ele falou em proteger. A gente vai ver isso lá em João capítulo 17, que o Senhor pede ora para que a igreja seja protegida. Então, apesar de muitas pessoas daqui para lá, da nova geração, né, os mais antigão já faleceram, já morreram, mas a igreja, esse pessoal novo, essa nova geração da igreja, ela permanece, ela vai até o final. Tá certo? E alguns também, do pessoal mais antigo que sobreviveram, eles vão também. Então a igreja ela vai estar na terra. Não existe esse negócio de uma classe da igreja vai subir, outra vai ficar. Só os gentios vão subir, os judeus vão ficar. Não, meus amados, a Bíblia não fala disso. Né? Já explicamos categoricamente várias vezes, à luz da palavra de Deus aqui, que a igreja é uma só, judeus e gentios. Tá certo? E aqui ele diz guardar. Então muitas pessoas pegam esse versículo, como eu já vi pessoas pegarem, e dizem, não, está aqui, Deus vai guardar, Deus vai tirar a igreja. Não, o que ele está falando? Fala guardar. Vamos tirar a prova também no livro de João, capítulo 17. Então, aqui no livro de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus ele faz a oração sacerdotal chamada, tá certo? E aqui ele explica muito bem nessa oração que ele vai para o céu, vai morrer, ressuscitar, ascender aos céus, mas os discípulos vão ficar no mundo e a igreja também, e a igreja futura também. Veja bem, ó, no verso 11. É importante você ler todo o capítulo 17. Mas aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos ler alguns versículos, né? Verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então você vê que ele ora a Deus para que o Pai os guardasse. Então você vê que guardar aqui não é o sentido de tirar eles. Guardar é o sentido de proteção. Por isso que o vídeo é chamado de um estudo sobre a proteção de Deus. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, tá essa bagunça aí, as pessoas achando que uns da igreja vão sair, vai ter um arrebatamento secreto, só alguns vão sair, outros já estão chamando de os vencedores, já marcaram outro arrebatamento agora para abril, né? Dizendo que é os vencedores. Então, a verdadeira bagunça. Por quê? Porque as pessoas não entendem, no trocadilho da palavra e no contexto do assunto, que guardar não é tirar. Tirar é só quando Jesus voltar, meus amados, no arrebatamento, no final de tudo. Depois que todos os sinais se cumprirem, depois da manifestação do anticristo, no final da grande tribulação, que a Bíblia diz, e mesmo diz, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e não amará a sua luz, né? Lá no capítulo 24, 25, você vai ver, tá certo? E aqui ele diz que guarda, Pai, guarda-os, né? Pediu para guardar o discípulo, proteger o discípulo em meio a toda aquela contenda. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos ver mais um versículo aqui, ó. Depois mais você lê todo o versículo, todo o capítulo depois. Verso 15, vamos aqui para o verso 15, ver o que ele diz aqui no verso 15, ó. Não peço que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Então mais uma confirmação. Ele dizendo que não pede para que os tire do mundo. Não pode arrebatar agora. Tirar é o mesmo que arrebatar, tá certo? Se você vai tirar algo, né, também dá um sentido de arrebatar conforme o contexto. Mas aqui ele está dizendo, não peço que os tire do mundo. Não é para tirar os discípulos do mundo, mas para livrar eles do mal, tá certo? Lá na carta de João também diz, né, que o maligno não pode te tocar. Se você está em oração, está em santidade, né, está pedindo a Deus, está clamando, está louvando, tem um pastor sobre sua vida, está em santificação, né, se congrega, você está no rumo certo, está no caminho certo, Deus te protege, tá certo? Ele diz aqui, ó. Agora vamos para mais um versículo, verso 20 agora, veja aí também na sua Bíblia, o verso 20. E não rogo... Isso aqui é importante também, ó. E não rogo somente por estes. Ou seja, ele não roga só para aqueles discípulos daquela época. Ele diz, ó, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém? Então ele está olhando por nós, do futuro.
Porque aqui ele estava orando categoricamente pelos discípulos, mas aqui ele já estende a palavra para a igreja futura, para a igreja das gerações futuras. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, aproximadamente, ele fez essa oração. Então, ele orou por nós e orou para aqueles finais da igreja que vão estar passando também pela grande tribulação. Tá certo? Vocês vai dar tempo para passar, você já está perto, né? Mas só quem sabe é Deus. Mas ele vai proteger a igreja. Ele diz, ó, aí ele diz no verso 21, ó, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, tá certo? Mas aqui já está mais que comprovado que o Senhor, ele roga por nós, ele orou pelos discípulos e ora por nós, a igreja futura, e ora até a última geração, né, para que Deus proteja. Não é tirar a igreja. A igreja tem que passar por toda a sequência, todo o processo, até o final, tá certo? Só para finalizar aqui, vamos aqui para o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, né? Vamos aqui para o livro de Êxodo. Então, abrindo nossas Bíblias aqui, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 13. Deus dá um sinal para que o povo... Ele dá todas as instruções, né? Então, o Senhor dá todas as instruções para que eles comam aquele cordeiro, como é, tudo direitinho. Aí, no verso 13, ele diz, ó, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Tá certo? Aí ele fala todas as instruções, como é que eles faziam. Então aqui o Senhor dá uma proteção para o seu povo que estava no Egito, estava em outra terra. E ali estava caindo as 10 pragas do Egito. Eu pergunto a você, o povo de Deus sofreu algum dano? O povo de Deus sofreu alguma praga daquela do Egito? E a resposta é não. Eles não sofreram nada. Por quê? Porque Deus os protegia. Você vê que Deus não tirou eles logo. Deus chamou Moisés para tirar eles do Egito, mas naquele momento das pragas, Deus não tirou, mas Deus protegeu eles. A mesma coisa que vai acontecer na grande tribulação, né? Vai cair as 7 pragas, que está descrito lá em Apocalipse, na grande tribulação, né? Muita tribulação e tudo, mas Deus vai proteger o seu povo. Por quê? Porque pela fé, eles aqui foi literal, eles passaram sangue nas ombreiras da porta, para que quando o anjo da destruição passasse, não pegasse nada neles. Hoje nós, a igreja com maiores e superiores promessas, pela fé, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando o anjo vê, ele vê o Espírito Santo em nós. Porque nós somos santuário vivo do Espírito Santo. Então, nós já somos marcados, nós somos selados, o selo de Deus, espiritualmente. Então, nós somos protegidos. Amém? Então, irmão, que possamos entender essa verdade, só lendo da palavra de Deus, nos preparar a cada dia, porque aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.